Você já percebeu como algumas pessoas permanecem firmes mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar? Enquanto muitos entram em pânico, reagem com raiva ou simplesmente desistem, existem aqueles que continuam calmos, firmes e focados. Não porque a vida seja mais fácil para eles, não porque tenham menos problemas, mas porque aprenderam algo que a maioria das pessoas ignora. A verdadeira batalha da vida acontece dentro da mente. E quem aprende a dominar esse território se torna praticamente impossível de quebrar. A verdade é que o mundo não vai facilitar o seu caminho. As críticas não vão desaparecer. As dificuldades não vão pedir licença antes de aparecer. Em algum momento você será ignorado, mal interpretado ou até mesmo desacreditado por pessoas que nunca tiveram coragem de tentar o que você tenta todos os dias. A diferença é que alguns permitem que essas situações dominem seus pensamentos, enquanto outros treinam a mente para permanecer firme diante de qualquer cenário. E é exatamente aqui que começa a construção de uma mente inabalável. Treinar a mente não significa eliminar emoções. Não significa se tornar frio ou distante. Significa desenvolver a capacidade de escolher como reagir. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Alguém critica, elas reagem com raiva. Algo dá errado, elas entram em desespero. Uma pequena frustração aparece e imediatamente a mente começa a inventar histórias de fracasso. Esse ciclo silencioso destrói sonhos antes mesmo que eles tenham a chance de nascer. Mas existe outro caminho. Existe uma forma de treinar sua mente para não reagir de forma impulsiva, para não se deixar dominar por pensamentos negativos e para permanecer firme mesmo quando tudo parece incerto. Pense por um momento nas pessoas que você admira. Aqueles líderes, empreendedores ou pensadores que parecem ter uma força interior diferente. Eles não são fortes apenas quando tudo está bem. Na verdade, a força deles aparece principalmente quando a pressão aumenta, quando as críticas surgem, quando os resultados demoram mais do que o esperado. Nesses momentos, enquanto muitos desistem, eles continuam. Não porque não sintam medo, mas porque aprenderam a dominar a própria mente antes de tentar dominar o mundo. O primeiro passo para treinar uma mente inabalável é compreender que você não controla tudo o que acontece na vida. Você não controla a opinião das pessoas, não controla os desafios que surgem no caminho, não controla o tempo que algumas coisas levam para acontecer. Mas existe algo que sempre estará sob seu controle, a forma como você responde a tudo isso. E essa pequena diferença muda absolutamente tudo. Imagine duas pessoas enfrentando exatamente o mesmo problema. Uma delas começa a reclamar, a se sentir injustiçada e a perder energia pensando em tudo o que deu errado. A outra respira fundo, analisa a situação e procura uma maneira de avançar mesmo assim. O problema é o mesmo, a diferença está na mente. É por isso que treinar sua mente é uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. Mas aqui está algo que poucas pessoas dizem. Construir uma mente forte não acontece de um dia para o outro. Não existe uma frase motivacional capaz de transformar sua mentalidade em alguns minutos. É um processo, um treinamento constante. Pequenas decisões repetidas todos os dias, cada vez que você escolhe continuar mesmo estando cansado. Cada vez que você decide não reagir impulsivamente a uma provocação. Cada vez que você mantém o foco quando seria mais fácil desistir. Essas pequenas escolhas, quase invisíveis, estão moldando a sua mente. E existe um detalhe interessante nesse processo. No começo, ninguém percebe. Enquanto você está treinando sua disciplina, controlando suas emoções e fortalecendo sua mentalidade, o mundo continua olhando apenas para os resultados visíveis. Muitas pessoas vão achar que você não está indo a lugar nenhum. Alguns podem até dizer que você está perdendo tempo, mas eles não conseguem enxergar o que realmente está acontecendo nos bastidores. Eles não conseguem ver a transformação silenciosa que está acontecendo dentro de você. Com o tempo, essa transformação começa a aparecer. A forma como você fala muda, a forma como você reage muda. Situações que antes te abalavam agora parecem pequenas. Aquilo que antes te fazia duvidar de si mesmo, agora se torna apenas mais um desafio a ser superado. E quando isso acontece, algo poderoso começa a surgir: respeito. Porque o mundo pode ignorar esforço por um tempo, mas ele nunca ignora força por muito tempo. Pessoas que dominam a própria mente carregam uma presença diferente. Elas não precisam gritar para serem ouvidas. Não precisam provar o tempo todo que são capazes. Existe uma firmeza silenciosa nas atitudes delas que fala por si só. Mas para chegar nesse nível é preciso aceitar uma verdade difícil. A mente humana adora conforto. Ela busca constantemente caminhos fáceis, gratificação imediata e soluções rápidas. Sempre que surge um desafio, a primeira reação da mente é procurar uma forma de escapar. É por isso que tantas pessoas desistem antes de ver qualquer resultado real. Não porque são incapazes, mas porque nunca aprenderam a enfrentar o desconforto de frente.
Treinar uma mente inabalável significa justamente fazer o contrário. Significa olhar para os momentos difíceis e enxergá-los como oportunidades de crescimento. Significa entender que cada desafio é um treino. Cada frustração é uma chance de fortalecer sua disciplina. Cada crítica é um teste para sua confiança. E existe um ponto nesse caminho em que algo muda completamente. Você começa a perceber que a verdadeira força não está em vencer todas as batalhas externas, mas em manter a paz interior independentemente do que acontece ao redor. Quando você alcança esse nível de controle emocional, o mundo perde grande parte do poder que tinha sobre você. As críticas deixam de ter o mesmo peso, as dificuldades deixam de parecer ameaças gigantes, e o medo de falhar começa a desaparecer porque você entende que falhas não definem quem você é. Elas apenas fazem parte do processo de crescimento. Nesse momento, muitas pessoas começam a te ver de forma diferente. Algumas vão dizer que você mudou, outras vão dizer que você ficou frio ou distante. Mas o que realmente aconteceu é que você desenvolveu clareza. Você aprendeu a escolher onde colocar sua energia e onde simplesmente permanecer em silêncio. Porque pessoas com mente forte entendem algo que a maioria ignora. Nem toda batalha merece ser lutada. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda provocação merece atenção. Às vezes, a maior demonstração de força é simplesmente continuar caminhando sem olhar para trás. E essa postura começa a gerar resultados de uma forma quase inevitável. Enquanto muitos gastam energia tentando provar algo para os outros, você está ocupado construindo algo real. Enquanto alguns se distraem com discussões vazias, você continua avançando em direção aos seus objetivos. É nesse ponto que a disciplina começa a se transformar em identidade. Aquilo que antes parecia esforço passa a fazer parte de quem você é. Levantar cedo deixa de ser um sacrifício. Manter o foco deixa de ser uma luta constante. Persistir diante das dificuldades deixa de parecer algo extraordinário. Tudo isso se torna natural porque sua mente foi treinada para funcionar dessa maneira. E quando isso acontece, algo poderoso começa a surgir dentro de você. Confiança verdadeira. Não aquela confiança superficial baseada em elogios ou resultados momentâneos, mas uma confiança profunda, construída a partir da certeza de que você é capaz de continuar independentemente das circunstâncias. Essa confiança não faz barulho, ela não precisa de aplausos, ela simplesmente existe silenciosa e firme, guiando cada passo que você dá. Agora pare por um momento e pense na pessoa que você quer se tornar. Pense nos objetivos que ainda parecem distantes. Pense nos sonhos que talvez você tenha colocado em pausa por acreditar que eram grandes demais ou difíceis demais. A verdade é que muitas dessas barreiras não estão no mundo externo. Elas estão na forma como sua mente reage aos desafios. E a boa notícia é que isso pode ser treinado, pode ser fortalecido, pode ser transformado. Mas tudo começa com uma decisão simples e poderosa. A decisão de não desistir quando as coisas ficam difíceis. A decisão de continuar treinando sua mente todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. A decisão de construir uma força interior que nenhuma circunstância externa seja capaz de destruir. Porque quando você aprende a dominar a própria mente, algo extraordinário acontece. O medo começa a perder força. A dúvida começa a desaparecer. E os obstáculos que antes pareciam enormes começam a parecer apenas etapas naturais do caminho. Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento dessas palavras você reconheceu algo da sua própria jornada, então escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa: eu estou treinando minha mente. Isso não é apenas um comentário, é um compromisso com a pessoa que você está se tornando. E se você quer continuar desenvolvendo essa força interior, aprendendo a dominar seus pensamentos e construindo uma mentalidade que não se quebra diante das dificuldades, então curta este vídeo e se inscreva no canal. Porque aqui nós estamos construindo algo que vai muito além de motivação momentânea. Estamos construindo uma mentalidade que transforma vidas. Agora respire fundo, levante a cabeça e continue avançando. Porque uma mente treinada nunca caminha para trás.